Isso é um confronto direto, ô Vene Casagrande. E como que você poupa o time praticamente inteiro no jogo mais importante da fase de grupos da Libertadores? É questão de prioridade. A diretoria e a comissão técnica, portanto, priorizaram qual jogo? Botafogo. Tem um jogo contra o Flamengo agora, então você perder esse jogo da Libertadores seria além do fim E do o Flamengo sonho, né? em crise. Flamengo em crise. Eu acho que dá um gás, tá ligado? E Fala, torcedor, nesse vídeo aí tem o Vene full pistola com o Tite e também trazendo algumas informações dos bastidores do jogo do Flamengo lá na altitude. E agora é Botafogo que nos aguarde. Eles estão confiantes, fizeram 3-1 num adversário na Libertadores agora, mas com o Flamengo vai ser diferente. Antes de dar o play aqui, eu já quero deixar os créditos para a galera da SBT Sport Rio e para a galera do canal de Sola. Vou deixar o link deles aqui na descrição. Se quiser conferir o vídeo na íntegra, é só clicar no link aí direto pro canal deles. O que é isso? Máscara de nebulização das suas filhas? É pra você? É pro meu amigo. Aliás, eu vou dizer, eu fiquei muito preocupada Cara, com vocês dão você. pré. Eu quero ficar aqui, é mais divertido. Antes de eu falar, eu preciso de oxigênio. Ouvindo a altitude. Eu fiquei muito preocupada. Ela vai se vingar? Ele subiu, negócio de mar, não tá perto do mar. Aí, quando meu time subiu, vai. A altitude não justifica. Ele fez isso mesmo, Fernanda eu Marques. E aí eu tô, mas meus meninos estavam na altitude, o passe dá errado, o toque é errado. Ele zoou. A altitude não justifica. Toma! E agora, Vene Casagrande? Oxigênio. Altitude de 4.000 metros prejudica. Ai, tchau! Beijo! Vocês acham que é fácil jogar numa altitude de 4.000 metros? Peraí, preciso de oxigênio. Opa, caiu. Olha, Vene Casagrande. Melhorou? Oxigênio. Pronto, agora eu consigo falar. Mas você tá Não nervoso? sei por quanto tempo. Eu vou ser sincero, Fernando, eu não tô nervoso, não. A minha expectativa não estava alta para esse duelo. Não. Eu vou perguntar de novo. Você tá bravo Depende com quem. com o Tite? Com o Tite estou bravo. Se eu tiver que criticar alguém, seria o Tite, a comissão técnica, a diretoria, que decidiram por esse planejamento. Eu jamais vou criticar os jogadores que entraram em campo ontem. Muito pelo contrário. Fica aqui o meu elogio porque eles foram muito guerreiros. Muita gente criticando a equipe. Não, eu não estava não. Isso aí é tenso. A produção é fera, não tem jeito. Ai, peraí, eu posso rir muito não. Eu preciso de oxigênio. Vai aí que você, negócio de altitude, o Vene Casagrande, não deu pro Flamengo com um time bem alternativo. O Vene trouxe ontem aqui de forma exclusiva, já tinha falado aqui no programa que o Flamengo chegaria com 3 zagueiros. E o Rubro Negro foi derrotado pelo Bolívar. Esse jogo foi na altitude de La Paz e se distanciou da liderança do grupo E da Libertadores. O Milionário joga hoje, né? Sim. E o Milionário ainda vai mexer mais ou não na formação desse grupo. Mas vamos rodar o VT na volta. Vene Casagrande vai contar se ele está ou não bravo com o Tite. Logo no primeiro minuto, Francisco manda de cabeça e coloca o Bolívar na frente. O Flamengo respondeu rápido, com uma bela jogada de Matias Vinha para fazer o primeiro dele com a camisa rubro-negra e deixar tudo igual. O time boliviano leva perigo e coloca Rossi para trabalhar. Pelo Fla, Vinha tenta encontrar Bruno Henrique na área, mas o camisa 27 cabeceia para fora e choca com a trave. O jogador é atendido e retoma a partida. Segundo tempo, e o rubro-negro continua tendo problemas de sair jogando. E de novo o Bolívar, que é mais efetivo e dá susto aos flamenguistas. Até que Igor Jesus erra o corte no meio e a bola fica com Bruno Sávio para fazer o segundo do time boliviano. O Flamengo ainda tenta chegar ao empate e tem boa chance com Bruno Henrique, mas nada deu certo e quebra a invencibilidade do rubro-negro. Essa foi a primeira derrota do clube em 2024 e também o primeiro em que foi vazado 2 vezes. O time estava há 20 jogos sem perder. A delegação já desembarcou no Rio e tem clássico contra o Botafogo no domingo. Vene,
Vamos deixar a altitude só um pouquinho de lado? E o que dentro desse confronto, eu vou sentar ali para eu escutar você, o que dentro desse confronto não faz parte da altitude? Fala para mim, Vene Casagrande, o que você pode criticar como escolha, Vamos lá. excluindo a altitude? E vocês sabem, eu não tenho 2 pesos, 2 medidas. Eu acho que a altitude, ela é sim um fator, sabe? E ela faz sim, muda muita história de jogo. E talvez esse seja mais um deles. Mas tentando deslocar um pouco a altitude, o que pra você foi um fator negativo pro Flamengo? Antes de mais nada, eu preciso levar em consideração o que aconteceu antes de a bola rolar. E o que aconteceu a gente já vem aqui falando há muito tempo e criticando há muito tempo. O planejamento do Flamengo para o jogo contra o Palmeiras e para o jogo contra o Bolívar, 2 jogos extremamente importantes, um pelo Brasileiro e outro pela Libertadores da América, inclusive esse, confronto direto. Agora que o Flamengo perdeu, dificilmente vai terminar na liderança do Grupo E, que era um objetivo da diretoria e da comissão técnica, não vai acontecer por um erro de planejamento, pelo menos na minha visão. E agora vamos para o jogo. Antes de mais nada, o Flamengo toma gol com 1 minuto de jogo. Na minha opinião, a altitude não teve nenhuma culpa nesse sentido. Sério? Não, zero. E aquela blitz foi inicial? desorganização. Ô, Fernanda, se você for analisar... Tudo bem, tem a blitz. A blitz com 1 minuto de jogo. Se você for analisar o gol do Bolívar, o primeiro gol, tinham 3 jogadores que poderiam marcar o jogador adversário que subiu ali sozinho para fazer o gol e ninguém marcou direito. Eu não lembro quem estava no lance, mas eu lembro do Davi Luiz, o Wesley tinha mais um. Eles não marcaram direito. Na minha opinião, foi muito mais falta de atenção do que propriamente a altitude. Durante o jogo, obviamente, a altitude atrapalhou. Eu não vou deixar de lado a altitude, tanto é que eu não vou criticar os jogadores. Os jogadores, eles foram guerreiros. Isso é informação. Vários atletas jogaram com a cabeça explodindo de dor por conta da altitude. É um absurdo. 4.000 metros é desumano. Foi isso que várias pessoas me falaram dentro do Flamengo após a partida de ontem. Vamos agora para o outro ponto. O segundo gol que o Flamengo tomou foi um erro coletivo, a começar com De La Cruz, que na minha opinião acelerou o jogo quando não deveria ter acelerado. Depois o Igor Jesus deu um bote totalmente errado e para completar o desastre, o Rossi nada fez no lance. Para mim ele já se entregou ali. Se a gente for analisar, o Rossi foi muito mal na jogada. Então, na minha opinião, os 2 gols foi muito mais erro do Flamengo que propriamente a altitude. Mas levando em consideração a partida inteira, é óbvio que a altitude atrapalhou. E atrapalhou mais ainda se a gente for parar e analisar no banco de reservas. O Tite não tinha muitas opções. Por quê? Por planejamento, vários jogadores ficaram no Rio de Janeiro treinando, não foram nem poupados, ou seja, eles treinaram também. O que me justifica eles ficarem aqui treinando? Não tem risco de se machucar treinando também? É óbvio que tem. Eu tenho uma pergunta para te se fazer. o planejamento fosse, na minha visão, melhor, talvez as condições de jogo, no nível técnico, poderia ter sido melhor. Agora o Flamengo se complicou no grupo, tudo bem, na minha opinião vai passar de fase, mas era para passar em primeiro. E tá vendo o Bolívar sendo o favorito para passar em primeiro. Eu tenho 2 perguntas. A primeira, Vene Casagrande, é sobre se não fosse numa altitude tão grande, você acha que o Tite pouparia? Naturalmente não, né? Não. Naturalmente não. A escolha de poupar foi por conta dessas condições físicas que a altitude entrega, perfeito? É isso. E uma outra coisa, você acha que essa escolha de 3 zagueiros pode ter sido um fator para ter uma desorganização defensiva? A gente está falando de um Flamengo que tomou um gol em todo o Campeonato Carioca. A gente está falando de um Flamengo que tem sua primeira derrota no ano. Né? Essa é a primeira derrota do Flamengo. E numa escolha de 3 zagueiros. Eu não sou totalmente contra 3 zagueiros, até porque sou de uma geração que fomos campeões do mundo com 3 zagueiros em 2002. Não acho ruim. Só que é uma formação que precisa ser treinada. E não foi. E não foi. Não foi treinada. Você acha que não foi treinada? Não foi isso treinada. É uma informação. Isso é informação. Você acha que isso talvez não tenha sido um ponto? Você falar, uma desorganização, 1 minuto, ninguém marcou o jogador. Então, será que não tem no primeiro gol, sim, vamos levar em consideração os 3 zagueiros, que foi uma desorganização tática. Mas depois, ainda no primeiro tempo, e aí fica meu único elogio ao Tite no duelo de ontem, é porque ele percebeu que não estava dando certo, e o que ele fez? Ele colocou o Léo Ortiz como volante. E aí o time até melhorou, porque ele percebeu que a estratégia dele não estava correta. Então fica o meu elogio ao Tite em ter mudado ainda no primeiro tempo e ter percebido que a estratégia errou. Isso é bom, o técnico fazer isso. Ele deu o braço a torcer e falou, beleza, o que eu pensei que não deu certo,
vou fazer uma alteração tática sem mudar jogador. Ele botou o Léo Ortiz como volante, o que não é nenhuma novidade. Muita gente criticando, improvisar jogador. Não é improvisar. O Léo Ortiz, ele joga de zagueiro e consegue também jogar de volante em algumas oportunidades, como fazia no Red Bull Bragantino. Mas no primeiro gol, olha aí, a gente acabou de ver aí, desorganização tática totalmente de um time que entrou com 3 zagueiros, embora a estratégia a gente tenha mencionado aqui que fazia total sentido, mas quando você não treina algo que você bota em campo, a tendência de dar errado é grande. E deu errado. E a formação de 3 zagueiros é uma formação que as pessoas acham que pode ser mais defensiva, mas é muito delicada. Se você entra sem treinar ou sem uma experiência tática daquilo ali, é uma coisa que pode dar uma certa confusão. Você quer ver outro erro com os 3 zagueiros? O Wesley, ele sofreu muito, se tornou uma avenida ontem, por conta disso. Pela cobertura, ele não tinha cobertura direita. As 2 bordas estavam assim, né? Sim, mas acho que do Wesley era um caso mais grave. O pedágio estava livre. Lá do Vinha, pelo menos, tinha um pedágio. O cara tinha que chegar e pagar. No caso da Avenida Wesley, não, estava livre mesmo, livre. Ele sofreu muito. O Wesley, na minha opinião, foi o pior jogador do Flamengo em campo. Mas eu não vou ficar aqui criticando o jogador. É altitude. É altitude. Ele fez o que ele podia. Eu vou criticar o planejamento da comissão técnica e da diretoria, porque eles erraram de forma drástica. O Tite não tinha opções no banco de reserva. 2 laterais apenas viajaram. O Wesley vinha. Os 2 jogando. Aí você olha para o banco de reserva e você vai botar quem? Vai ter que improvisar. Pois, sem contar que o Wesley estava vindo de lesão, né, cara? Vindo de lesão, ainda pegar um jogo numa altitude de 4.000 metros acima do mar, aí é brabo. A gente não pode criticar muito o jogador, não. Realmente eles fizeram o que deu pra fazer. Agora, realmente o que me espantou foi a tática armada com 3 zagueiros e mesmo assim sofremos demais com os cabeceios do adversário dentro da nossa área. Inclusive uma foi o gol do Chico. Isso é um absurdo. Essa bola aérea tem que ser corrigida pelo Tite urgentemente. Depois dessa partida, o Tite assumiu a culpa por esse resultado. A responsabilidade ela é minha, sim, porque a definição da escalação é minha, mas eu tenho também muita lucidez para saber não estourar um atleta numa sequência de jogos e tu perder na sequência. Aí fica muito fácil dizer assim, o Vina, não dá sequência, né? Machuca logo em seguida. Ele assumiu aí a culpa, né, Vene Casagrande? Mas era o mínimo que ele tinha que fazer. Quem ia assumir essa culpa? Os jogadores? Pelo contrário, fica o meu elogio aos jogadores que foram guerreiros, jogaram numa altitude de 4.000 metros, passando mal, tendo dor de cabeça. O Tite, ele tem que assumir o erro, porque ele assumiu a responsabilidade e ele percebeu que a estratégia dele não deu certo. E sabe o que é pior? Agora chamou a responsabilidade ainda mais para o jogo contra o Botafogo. Você acha, Veneza? Acho, porque se não ganhar o jogo contra o Botafogo, eles pensaram nesse duelo. E na minha opinião, tá nítido que a diretoria e a comissão técnica estão priorizando qual competição? O Campeonato Brasileiro. Será? Se ele poupa contra o Palmeiras, como ele prioriza o Campeonato Brasileiro? Mas eu não tô fazendo essa leitura. Contra o Palmeiras, ele poupou 2. Ainda. E botou o Pedro, pelo menos, no segundo tempo. Na Libertadores, no jogo mais importante do grupo, poupou geral. Botou um time praticamente reserva. Calma, na minha opinião, tá priorizando uma competição, que é o Campeonato Brasileiro. E vale ressaltar que o próprio Tite já mandou recado para a torcida, ganhar tudo é impossível, já jogou a toalha. Ele mesmo já falou sobre isso. Ele mesmo falou, o que eu acho errado. A partir do momento que você investe muito, você tem que pensar como. Eu fico tão preocupada quando eu te vejo assim nervoso. Calma, Calabreso, calma, Calabreso. Calma, eu fico tão preocupada, Cris. Eu fico preocupada com ele, porque ele tá sempre com aquele risinho. Fernanda, Botafogo. Vou te dar a lanterna, hein? E hoje ele tá assim, Calma, Calabreso, calma. Daqui a pouco vou falar do meu fogão, hein? Vocês vão ver o tamanho... Você vai ver o tamanho da minha labareda aqui nesse telão hoje, ó. Não, com razão, pô. Você vai ver o tamanho da minha chama que vai ter. Vamos ver a classificação. Inclusive, nós falamos ontem aqui, não foi, Vene? A gente falou como ficaria essa classificação caso alguma coisa ruim acontecesse pro Flamengo hoje. O Milionários e Palestino se encontram hoje, tá? E a gente pode achar que é uma bobagem, porque o Palestino tem 0, mas é um jogo que define bem até o futuro do Flamengo, vamos dizer assim. Porque ele passa a se embolar também com o Milionários. Agora, o Flamengo mira o primeiro lugar, correto? Tá comigo? Se o Milionários perder,
e o negócio terminar assim, o Flamengo mira o primeiro. Mas se o Milionários ganha, o Flamengo começa a mirar a classificação. Você discorda de mim? Não, eu vou discordar porque é o seguinte, em relação ao Flamengo se classificar, por exemplo, o Flamengo ainda pega o Milionários, confronto direto. Dentro do Maracanã. Teoricamente, é um jogo que o Flamengo tem que ganhar. Não tem jeito, não tem como não pensar numa vitória. A questão é o seguinte, o Bolívar ainda pega o Palestino e na altitude. Entende? Então o Bolívar, teoricamente, já chegou a 12 pontos. Será que o Flamengo vai conseguir chegar a 12 pontos? Eu acho que matematicamente nem dá mais. Enfim, faz a conta rápido aí. Não me pede, não. Eu acho que o Flamengo, ele não tem que se preocupar em não se classificar. Eu acho que vai. Pode chegar a 13 pontos. Pode chegar a 13. Me informaram aqui no ponto. Pode chegar a 13, beleza. Só que o Bolívar pode chegar a quantos pontos? Esquece, eu acho que a liderança do grupo já é do Bolívar. Você acha? Eu acho. Eu acho que o Flamengo, assim, tudo bem, pode sonhar e passar em primeiro, mas é uma situação muito difícil. Cara, eu acho a Libertadores tão louca. Eu acho o futebol tão maluco, o futebol é tão doido, gente, que na semana passada, vocês estavam me zoando que eu tava quase fora da Libertadores, né? E o Flamengo... Só que eu não acredito que o Bolívar ganha do Flamengo na volta, não. E hoje o Botafogo tem quase então, o mesmo. Então seria 15 pontos aí pro Bolívar no total. Tudo. Como aconteceu para até hoje, daqui para frente também pode acontecer. A gente pode estar falando de um Milionários que vai empatar, um Palestino que vai empatar e depois vão perder e o Flamengo vai sobrar e o Bolívar vai perder em casa. Eu não vejo o Flamengo perder. Assim, eu acho muito difícil a gente ficar projetando, eu acho que o Flamengo não alcança o primeiro. Cara, eu não acho impossível, velho. Não, mas olha só. Não, impossível não é, porque matematicamente dá. Mas eu preciso levar em consideração o momento, fazer uma análise. O Bolívar desliza e o Flamengo encosta. Ou a questão é a gente contar com a derrota dos outros times, né? Aí que complica. Porque pro Flamengo chegar primeiro, é louca, mas imagina se todo o Bolívar tem que perder 2 jogos. O futebol é louco, então tudo pode acontecer. Não, eu tenho que analisar o momento. Flamengo enfrenta o Milionários e enfrenta o Palestino. O Flamengo é favorito. É obrigação ganhar esses dois dentro do Maracanã. E o Bolívar pega o Palestino na altitude. O Bolívar ganhou do Palestino lá no Chile. E o Palestino é um time muito fraco. Tanto é que eu critiquei a postura do Flamengo diante do Palestino aqui no Maracanã. Eu acho que mesmo o Flamengo enfrentando o Palestino lá no Chile, vai vencer. A análise é o seguinte, o confronto direto aconteceu ontem. E o Flamengo perdeu. Perdeu por quê? Por um erro de estratégia, na minha opinião. E nós falamos aqui, hoje é o confronto direto do grupo. Nós falamos isso aqui. Ontem e anteontem, nós falamos. O Flamengo vai escolher um time alternativo, que você trouxe essa informação desde anteontem, por um confronto direto. Nosso querido Pedrosa estava até aqui e comentou. Isso é um confronto direto, ô Vene Casagrande. E como que você poupa o time praticamente inteiro no jogo mais importante da fase de grupos da Libertadores? É questão de prioridade. A diretoria e a comissão técnica, portanto, priorizaram qual jogo? Botafogo. Olha aí, com a derrota para o Bolívar na Libertadores, o Flamengo passa em primeiro, ou passa em segundo, ou vai para a Sul-Americana, que no caso ficando em terceiro, ou será eliminado. Por hora aí o pessoal achando, como o Vene Casagrande, que o Flamengo passa em segundo lugar. E algumas pessoas achando que vai ser eliminado. Aí tem secador, tem rubro-negro pessimista. Acho isso pouco provável. Tem tudo, né? Mas essa é a situação do Flamengo. Haja coração. Cadê, Vene? Vene Casagrande. Altitude. Ainda bem que não tem mais altitude, né? Agora já foi, né? Não tem mais desculpa agora. Tem um jogo contra o Flamengo agora, então você perder esse jogo da Libertadores seria além do fim do sonho, o Flamengo, né? Em crise. Flamengo em crise. Eu acho que dá um gás, tá ligado? E uma paz também faz bem, né, mano? Acho que o Botafogo precisa de paz, mano. Precisa de não ter crise nenhuma. Eu acho que ele chega conquistando geral aí, jogando bem, fazendo gol pra cacete, mostrando alguma coisa diferente do que a gente tava acostumado a ver. Mas tô animado, mano. Tô vendo... Sim, fez o dever de casa, é óbvio, né? Mas dá uma animação pela evolução constante que tá acontecendo. Acho que a parada do Botafogo, que é legal, é que assim, dá pra ver que ele tá nessa evolução e que ele pode, de repente, tirar mais de alguns jogadores. Eu sempre falo que pra você tá brigando ali por títulos, tem que ter um time mais competitivo, né? O principal é você ter um time competitivo. Se você bate o olho ali no papel, você tem algumas posições ainda no Botafogo que de repente você olha e fala, pô, mano, acho que não tá legal aqui, não dá pra ser competitivo o suficiente no nível pra do futebol brasileiro em título, com esses caras. Só que a gente não sabe ainda o que o Arthur Jorge pode entregar. Numa dessa ele faz o Bastos ser o melhor zagueiro do Brasil. Numa dessa ele consegue recuperar o Bastos, inclusive, que melhorou. O Bastos, depois que ele chegou, ele é titular absoluto. Jogou bem.
Então assim, de repente tem alguns pontos aí que o Arthur Jorge pode fazer uma evolução também com os jogadores, a nível de jogadores. Isso pode ser interessante, né? Eu confesso que eu ainda tenho um pouco o pé atrás, tá? O torcedor pode me xingar, coisa e tal, mas assim, eu ainda tenho um pouquinho de pé atrás, eu quero ver um pouquinho mais do trabalho dele. Mano, mas eu acho que tá legítimo, no caminho de ser competitivo, entendeu? O que já é um passo muito bom, muito bom. Mas, cara, eu tô animado, mano. Animado, assim, que ano passado já ficou pra trás, já é outra história, beleza. Mas, pô, dá uma... É o que eu falei, moleque, paz. Eu vi até um moleque comentando ontem. Estou com raiva do Arthur Jorge porque ele acabou de me dar esse sentimento asqueroso chamado esperança. A verdade é essa. Pô, quer dizer que o Flamengo perde a primeira, o Flamengo tá em crise. Isso que os rivais estão dizendo. E se o Botafogo ganha a primeira na Libertadores, ele tá decolando. Aí vocês estão brincando demais. Mas deixa eu falar um negócio. Essa história aí eu conheço, hein? 2023 foi logo ali. Mas enfim, vamos ver o que vai dar esse jogo aí no domingo. Deixa o seu palpite aí nos comentários para você quanto que vai ser o clássico carioca. Meu palpite é 2-0 Mengão. Torcedor, segundo o Venê, Tite e sua comissão estão priorizando o Campeonato Brasileiro e a partida agora que vai ter às 11 da manhã, no domingo, contra o Botafogo. Eu particularmente discordo, eu acho que esse jogo na altitude realmente foi um contraponto, foi uma exceção e aconteceu toda essa confusão aí. O Tite acabou tomando uma decisão de priorizar muitos jogadores, de conservá-los. Essa decisão poderia ter um resultado positivo e passar batido na torcida, ou poderia ter um resultado negativo, como teve a torcida ficar furiosa. E foi o que aconteceu. O Tite assumiu a responsabilidade aí na coletiva de imprensa e agora é bola para frente, trabalhar e garantir essa vitória aí contra o Botafogo no domingo. É um jogo importante para nos mantermos ali no topo da tabela e assim, muito por conta disso tudo, de priorizar jogador nesses jogos, eu acredito que o Tite vai com força máxima com o time principal e tem que ir mesmo, até porque o Botafogo ele vem de uma confiança, né? Acabou de fazer uma partida aí metendo 3-1 no adversário e eles estão confiantes. Já o Flamengo vem de um empate e uma derrota, então tem que ir com força máxima e tentar amassar eles para voltar a confiança no time do Mengão e garantirmos os 3 pontos. E é aquilo também, pessoal, bola para frente, o jogo já foi, já era, decisão tomada do Tite, para alguns decisão correta, para alguns decisão errada, e é acreditar no Flamengo. Isso aqui é Flamengo, acreditar que a gente pode sim chegar primeiro colocado no nosso grupo da Libertadores. Acabou ficando um pouco mais complicado porque agora a gente depende de um resultado de outros times. O Bolívar, por exemplo, tem que perder 2 jogos, contando com uma derrota já para o Flamengo, para a gente conseguir passar eles. E se tratando de Milionários e Palestino, dá um pouco de desânimo, né? Acreditar que eles vão ganhar do Bolívar, mas é fazer a nossa parte, que seja em segundo colocado do grupo. Mas é como o Venê falou, não classificar, eu também acredito que isso não acontece. O momento de criticar já aconteceu, a gente tem que criticar mesmo como torcedor, mas agora é apoiar. Se curtiu o conteúdo, já deixa o seu like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.